Primeira mesa de hoje, nós debatemos ali os impactos das novas tecnologias de comunicação e a inteligência artificial no mundo do trabalho e os nossos desafios para o movimento sindical. Para fazer esse debate conosco hoje, nós temos o convidado Leandro Demori, que é jornalista, é especialista em jornalismo investigativo. Ele foi editor executivo do Intercept Brasil, de 2018 a 2022. Em 2019, liderou a cobertura do caso da Vaza Jato, né? Famoso caso que apurou todas as irregularidades que foram cometidas durante a Operação Lava Jato. É autor do livro Cosa Nostra Brasil, que conta a história do mafioso que é italiano Tommaso Busquetta, né? E atualmente ele é diretor de jornalismo do ICL, que apresenta, que todos aqui acompanham, o programa Despertar ESL. Então, convidamos aqui para compor a mesa conosco. Leandro, pode chegar. Bem-vindo, Leandro. Então, entrego aqui, o Leandro terá uns 40 minutinhos para fazer a sua apresentação aqui, seu debate conosco, e depois a gente abre para o plenário para dúvidas, intervenções, todos aqueles que quiserem participar conosco, né? Peço a todos a atenção, aqueles cuidados, né, com o som, às vezes uma conversa lá no fundo, por conta da acústica, atrapalha aqui, né? Então, pedimos quem for fazer conversas lá fora, lá embaixo no cafezinho, e é contigo, Leandro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vi que as professoras estavam no café já falando, vamos, 9 horas, começou, né? Na minha escola tinha o irmão laçalista Ivolauro, que ficava na porta do cronometrando quanto tempo você ficava no banheiro. Me senti de volta à escola. Foi isso. Bom, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Já fiz alguns eventos da CUT pelo Brasil, já agradeço sempre a CUT também. Tive a sorte de ser premiado pela CUT como jornalista 2 anos atrás em São Paulo também, no evento nacional, junto com os colegas lá da revista Fórum, né? Padre Júlio Lancelotti também, então o prêmiozinho está lá em casa numa estantezinha em destaque lá, fico muito honrado com o convite de novo. E, bom, pretendo fazer, como eu sempre faço, porque sempre há muitas dúvidas em relação também a gente vai entrar no ano eleitoral, né, e tem muitas dúvidas em relação à questão de comunicação, essa batalha de redes sociais, como é que a gente se vira em relação a isso. Então, eu vou tentar falar menos do que os 40 e, de repente, a gente abrir para conversa, pode ser? Acho que fica mais interessante, né? Eu não sei se a gente vai rodar microfone ou se o pessoal vai escrever as perguntas, enfim, como quiserem fazem a fala com o microfone. Então, tá bom. Então, vamos fazer assim, que eu acho que fica mais interessante, porque é muito heterogêneo, né, também o conhecimento de cada um e a cabeça de cada um onde está, né? Muitas vezes são dúvidas que, às vezes, no final da conversa, a gente resolve lá fora e aí a gente não compartilha com todo mundo, né? Então, às vezes, as coisas mais interessantes acabam sendo em conversas privadas. Bom, qual que é o momento que a gente vive no Brasil? E eu vou dar a minha visão, como eu sempre brinco, né? Eu não sou cientista político, não sou um formulador de doutrina jurídica, né? Não sou historiador, não sou político, então não esperem de mim nada relacionado a isso, porque eu sempre brinco que eu sou motorista de ambulância da democracia brasileira, né? Que é o que todo jornalista faz, né? A gente tem aquela velha frase que estamos presos ao passado, né? O jornalista, ele tem um dia da marmota que tá preso ao presente, né? Todo dia a gente vive um dia de cada vez, sempre com a sensação, principalmente no Brasil de hoje, de que a gente está sempre vivendo o mesmo dia, porque parece de fato, né? Quem acompanha também os programas do ICL aí, parece de fato, às vezes até o pessoal da esquerda mesmo reclama, pô, você só fala em golpe. Bom, mas é o que é o nosso trabalho, né? É o que está na nossa frente. A gente até, esses dias eu brinquei, né? A gente tem uma grande questão na democracia brasileira aí, a partir de 64, com a ditadura, que a imprensa
praticamente toda ela se ajoelhou para o regime, né? Teve poucos jornais que conseguiram fazer esse tipo de contraste. E nós vimos nos últimos anos muitos bons filmes, principalmente vindos da Argentina, em relação ao golpe de 64, cobertura do julgamento, e muita gente se ressente que no Brasil nós não tivemos isso, nem mesmo na abertura política, né? Então, tem uma tarefa aí que a gente se colocou no ICL de fazer essa cobertura da história que acontece na nossa frente, né? Que é quase uma demanda histórica, a gente nunca viu isso acontecer. Eu considero esse julgamento aí que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal um julgamento histórico. A gente vai ter possivelmente notícias aí em setembro em relação ao julgamento, pessoas muito possivelmente serão condenadas, esperamos, né? Agora, para além disso, não sabemos o que vai acontecer. E aí, respondendo a pergunta que muita gente me faz sempre, que é uma pergunta que o pessoal fez ali fora também, como está a coisa nesse momento, né? Então, a coisa nesse momento não parece boa, né? Então, o motorista de ambulância da democracia geralmente não vai trazer muitas boas notícias, né? A gente vive um momento, e eu terminei de ler um livro agora, até no final de semana estava lá em São Paulo numa feira literária, a Flipei, e falei muito sobre isso também. Terminei de ler um livro agora que eu sugiro que todos leiam para tentar entender. Eu acho que é um livro que nos dá uma excelente noção histórica do passado, mas ele também consegue conversar muito com o momento que a gente vive nesse momento no Brasil e no mundo todo, né? Chama-se M, o Filho do Século, escrito por um historiador italiano chamado Antonio Scurati. Ele fez uma tetralogia, na verdade, são 4 livros sobre a história do Benito Mussolini. É um romance histórico, então ele não é um livro atinente apenas à história, mas tudo que está, toda a historiografia que ele pesquisou para escrever esse romance, ela é uma historiografia pesquisada e auferida, né? Então todos os fatos que estão ali são reais. E me chamou muito a atenção o momento da Itália em 1919 e o momento do Brasil e, em boa medida, do mundo nesse momento que a gente vive agora, né? O Scurati fala ali que o Benito Mussolini, quando ele é expulso do Partido Socialista, e fica bem claro ali, né, porque sempre tem essa contenda histórica, né, que o Mussolini era socialista, e de fato ele era do Partido Socialista Italiano, e era, aliás, da ala mais radical do Partido Socialista Italiano, né. Mas dá para ver ao longo do livro que, na verdade, o Mussolini era, na verdade, um grande oportunista, né. Ele sempre estava metido onde ele conseguia espaço e onde ele conseguia se dar bem de algum modo. E logo depois que há essa expulsão dele do Partido Socialista, porque os socialistas italianos e europeus no geral eram contra a Primeira Guerra Mundial, que reputavam ser uma guerra do capitalismo, né? Uma guerra para a implantação definitiva do capitalismo na União Europeia, em que ainda não existia, mas na Europa, e nos recém-fundados ou refundados países europeus, no que tinham razão, aliás, né? O Mussolini funda o Partido Fascista em maio de 2019, com mais ou menos 100 pessoas, né, essa fundação. E aí é muito impressionante a pesquisa que o Antônio faz para o livro, porque mostra, inclusive, ao longo do romance, ele vai colocando imagens historiográficas para ilustrar o que ele está contando ali. E ele mostra que a fundação do Partido Fascista Italiano, ela é envolta de várias questões que na época pareciam insignificantes ou até irrelevantes, e que depois se tornam emblemáticas para o próprio fascismo na Itália, né? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial, quando ela começa, de fato, lá, meados dos anos 30, o Partido Fascista já está no poder na Itália há muitos anos. A gente esquece disso, né? A gente acha que o nazismo e o fascismo na Itália começaram ali nos poucos anos anteriores à guerra e já começaram com esse vulto, né, de partidos que logo ali na frente construiriam campos de concentração e depois de extermínio. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. O fascismo na Itália ele tomou conta do país de modo lento, gradual e aceitado pela população, com sinais que, na época, muita gente na população italiana não conseguiu ler. E que é muito comparável ao que a gente viu no Brasil aqui em 2017, né, com a ascensão da extrema-direita focalizada aí na figura do Jair Bolsonaro, mas claro que ele não é o criador desse sentimento no povo, né?
o Bolsonaro ele se equipara muito ao Mussolini nessa leitura historiográfica do Antônio Scurati, porque o Mussolini se chamava o l'uomo dopo, ele falava, eu sou a pessoa que vem depois de vocês. Então, exatamente o que o Bolsonaro fez em 17, captando, né, todas as insatisfações da população, sem filtro. Então, se ele ia para o Mato Grosso do Sul e escutava lá das pessoas que estavam lá, o pessoal do agro, que quilombola a gente pesa em arroba e não serve nem para procriar, o Bolsonaro assume aquilo e começa a falar aquilo sem nenhum filtro, porque entende que aquilo vai levar ele a algum lugar, que era exatamente o que o Mussolini fazia em 19. Então, a fundação do Partido Fascista, mais ou menos 100 pessoas, para vocês terem uma ideia como os sinais eram já ali, era um pouco tido como piada o Partido Fascista. A notícia que é dada dessa fundação, ela é dada no jornal Corriere della Sera em 10 linhas, uma noticiazinha desse tamanho, do lado da notícia de um furto de sabonete. Então, para vocês terem uma ideia, para onde estava olhando a sociedade brasileira, né, italiana nessa época, dando de barato que aquilo era uma bobagem, uma irrelevância. Né? Mais ou menos 100 fundadores ali, numa praça chamada Santo Sepulcro, em Milão, e aí já começa toda a camada messiânica, né, mitológica, que o Mussolini depois revelaria isso, né, redecoraria Roma toda, inclusive arquitetonicamente, quem conhece Roma, né, tem não só os edifícios que tem ali no centro histórico, que foram construídos ou readaptados depois, mas tem um bairro inteiro em Roma chamado Eur, eu não sei se alguém já foi a Roma, dificilmente as pessoas visitam, é um bairro um pouco mais afastado, mas é um bairro que foi erguido como um modelo do que seria uma sociedade fascista. Tem uma espécie de coliseu também, só que ele é quadrado, assim, né? Assim chamado Colosseu Quadrato, inclusive, o Coliseu Quadrado. Então, ali há inclusive, uma ideia estética do que seria depois, né? Essa sociedade fascista, autoritária, que remete à mitologia de voltar à antiga Roma, fazer a Itália grande de novo, né? Make America Great Again é exatamente o que se via na Itália dos anos 20 e dos anos 30 até os anos 40 com Mussolini. A ideia central do Mussolini era justamente voltar ao tempo dos imperadores, voltar ao tempo dos Césares, fazer com que a Itália fosse, de fato, retomasse o seu lugar no mundo como o grande império que um dia foi com o Império Romano. Então, vejam que as ideias, 100 anos depois, elas estão mais ou menos colocadas no mesmo lugar, se a gente pegar a ideia que está incutida hoje nos Estados Unidos, né? E com essa camada mística religiosa também, a gente viu muito na biografia do Hitler, que tinha também, né, essa ideia mística de si próprio. Os fascistas, no início ali da sua fundação, em maio de 1919, se chamavam aqueles primeiros fundadores do fascismo como Sansepolcristes, né, aqueles que fundaram o fascismo na Praça do Santo Sepulcro, né? Havia toda uma mitologia em torno daquilo, que aquilo não foi por acaso, aquilo não foi uma escolha casual, né? Aquilo não foi o destino que colocou eles a fundarem aquele movimento numa praça que de fato se chama Santo Sepulcro. Aquele lugar de fundador de Santo Sepulcristo, ele era tão disputado na época que várias pessoas que sequer estiveram naquela praça ao longo dos próximos anos na Itália se diziam Santo Sepulcristo, falavam, não, eu também estava lá, eu fazia parte daquele grupo, né, porque aquilo era de fato uma questão de senso de pertencimento, né. Os fascistas vão para a rua pela primeira vez um mês depois da fundação, segundo conta o Antônio Scurati no Filho do Século, nesse livro, né, em maio de 19. E vão para a rua principalmente nos carros de um grupo que tinha sido se aproximado do Mussolini pelas suas ideias também. Lembrando, né, o Mussolini foi a favor da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e esse grupo, eles eram chamados Arditi di Combattimento, que eram basicamente uma legião de elite do exército italiano que era dada a missões de sabotagem e assassinato. Exatamente como são os kits pretos no Brasil. É a mesmíssima concepção para a mesmíssima coisa, né? A gente tem esse grupo dito de elite aqui no Exército Brasileiro, que são os kits pretos, que foram arrolados em toda a ideia do golpe, que estavam ali escalados, inclusive, para assassinatos, como a gente viu
na investigação da Polícia Federal, muito detalhado, os armamentos que seriam usados, né, de explosivos até bazucas, até envenenamento, eventualmente, como garante a Polícia Federal nas provas que foram apresentadas, como alvos principais o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, né, em ações de sabotagem que seriam cumpridas por esse grupo. O grupo que se aproxima do Mussolini na época, que é o grupo que eles fazem essa primeira aparição em Milão, né, e o Mussolini sobe no carro dessas pessoas, é justamente os kids pretos da Itália, né? Eram pessoas que estavam ali principalmente combatendo no Rio Piave, ao norte da Itália, no final da guerra, entrando em rios cobertos de lama, sem roupa, com uma faca entre os dentes, que, aliás, esse símbolo que a gente vê em várias polícias do Brasil e do mundo, vem dos arditi de combatimento, porque, de fato, quando eles entravam para missões de sabotagem e assassinatos, eles mantinham a faca entre os dentes, porque tinham que nadar, geralmente em águas, e fazer missões de sabotagem em silêncio, então entravam desarmados, com alguma frequência nus, portando apenas uma faca. Então não só eram assassinos profissionais, como assassinavam a faca, né? E ficaram conhecidos por isso, né? Inclusive o ditado estar com a faca entre os dentes vem dessa época. Então o Mussolini, ele se organiza e vai para a rua com essas pessoas, já mostrando ali o que a gente viu no Brasil também a partir dos últimos anos, que é uma estética da violência, né? Uma estética da violência, como a gente sabe, e como era o que o Mussolini falava e usava também, Dio, Pátria, Família, que não por acaso foi o mesmo slogan usado pela Giorgia Meloni na Itália nas eleições, em que ela venceu, e não por acaso a Giorgia Meloni nasce como política na juventude de um partido neofascista fundado por um cidadão italiano chamado Gianfrancesco Fini, né, que funda o seu partido aí por volta dos anos 80, 90 na Itália. Pela Constituição italiana de 48, a refundação do partido fascista ela é proibida, mas não se proíbe que você funde movimentos neofascistas, por exemplo. Então, você vê uma linha concreta entre Trump, Bolsonaro, Orbán, Milei, Giorgia Meloni, e ela não é uma linha forçada para a gente falar que essas pessoas são fascistas. Há toda uma linha historiográfica e estética que ela é propositalmente usada por isso, né? Os fascistas vão para a eleição, a primeira eleição, na Itália, no pós-guerra. Não é o Mussolini que concorre. Aliás, a pessoa que concorre à presidência da Itália na época depois se tornaria um dos maiores antifascistas italianos, né? Ele vê o que está acontecendo com o fascista e muda de lado. Os fascistas, na época, fazem 4.000 votos na primeira eleição. O Partido Socialista Italiano faz 1,5 milhão de votos. 4.000, 1,5 milhão. Os fascistas viram tanta piada na Itália por parte dos seus adversários, né, principalmente os socialistas, que os socialistas, inclusive, fazem a grande piada de publicar no jornal socialista que o Mussolini então dirigia, um jornal chamado Avanti, né? Mussolini, como muita gente sabe, era jornalista e era diretor do jornal Avanti, e depois é expulso desse jornal, quando é expulso do movimento socialista. O Avanti publica um obituário do Mussolini depois da eleição, quando os fascistas fazem 4.100 votos, e fazem um cortejo fúnebre, inclusive na Praça Santo Sepulcro, com um boneco dentro do caixão, simbolizando o enterro do Mussolini e dos fascistas. Nessa eleição em que eles fazem 4.000 votos e os socialistas italianos fazem 1.600.000, 1.500.000 votos, é a eleição de 1919. 3 anos depois, os fascistas estão no poder na Itália. Porque, segundo Scuriati, ninguém observou os pequenos sinais. Havia, por um lado, um desejo da sociedade italiana daquele tipo de política, porque era uma sociedade que tinha terminado uma Primeira Guerra Mundial, com a promessa das potências capitalistas de que os países que estavam sendo fundados na Europa, ou refundados, ou reorganizados, aqueles novos governantes iriam decapitar os reis, acabar com as famílias imperiais, acabar com as famílias reais, acabar com os grandes impérios, e todo mundo que voltasse para casa depois da guerra teria direito a terra, ferramenta, crédito, e absolutamente nada disso aconteceu, né? Então há um retorno depois da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que
A gente estuda pouco, até porque o que chega muito para a gente no Brasil é cinema dos Estados Unidos, né? Então eles focam muito na Segunda Guerra, focalizando como se eles tivessem vencido a Segunda Guerra, esquecendo completamente o papel da União Soviética no outro fronte, né? Mas a Primeira Guerra Mundial foi de fato a guerra, e a gente pode ver pelas conversas diplomáticas que ao longo dos anos foram sendo liberadas pelos governos de vários países europeus, ela é a guerra que traumatiza a Europa, de fato, né? Ela é a Primeira Guerra Mundial, ela é a primeira guerra onde, de fato, os europeus se dão de cara com uma carnificina em um continente que era acostumado historicamente a guerras, mas que vinha ainda de um sistema feudal tardio, em guerras muito concentradas, né? Você tinha as guerras napoleônicas, que eram grandes, claro, mas elas eram concentradas em alguns lugares, um exército com uma dificuldade muito maior de movimentação do que hoje, e as guerras propriamente que aconteciam durante a Idade Média eram guerras muito locais, né? Os grandes historiadores italianos também que investigam, né? Um deles chamado Alessandro Barbero, que é um outro historiador que trabalha muito com vídeos na internet, que é muito didático, também conta muito isso, né? A Europa era um continente acostumado com guerras durante a Idade Média, mas essas guerras pequenas dos feudos e dos castelos, das famílias, eram guerras muito localizadas e focadas muitas vezes em brigas de vizinho, né? Porque suas vacas estão pastando num lugar que eu acho que é meu, então eu pego a minha galera aqui, tiro do castelo, vou lá no seu castelo. Não havia uma ideia de destruição total nessas guerras da Idade Média, havia uma ideia muito mais de conquista de pequenos territórios, ou saque, né, de outros feudos e outros castelos, ou muitas vezes havia questões de sequestro de alguém da família importante lá, e aí depois você devolvia mediante pagamento. O que a Europa viu na Primeira Guerra Mundial não era nada parecido com o que estavam acostumados a ver, né? Estavam acostumados a ver, até porque você tem ali já a introdução muito mais avançada da pólvora e de outras modalidades de extermínio que realmente assusta a Europa toda, né? O Chamberlain, em inglês, fala isso nas suas memórias lá, que a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, ela tinha que se unir para nunca mais ver algo parecido com o que se viu na Primeira Guerra Mundial. E aí a gente viu, pouco tempo depois, a Segunda Guerra Mundial, os campos de extermínio, né? Mas era um pânico mesmo de todos os políticos europeus, franceses, ingleses principalmente, que era quem mandava ali, em tentar organizar de modo que não houvesse mais guerra. Então, isso beneficiou, de certo modo, o fascismo, porque havia pouca disposição da sociedade italiana para o contraste, para o enfrentamento, para a luta. Tanto é que o Mussolini, em alguns episódios, e um deles fica muito famoso, e está no livro também, eles vão tentar contrastar uma movimentação em Milão de socialistas, que tinha muito mais gente do que os fascistas, e colocam os socialistas para correr, porque os socialistas estavam lá passeando com as suas famílias, com criança, com esposas, com maridos, com avós, né? Já num continente em que se imaginava que a paz ia reinar. E os fascistas rapidamente entenderam que isso não ia acontecer, porque havia um descontentamento enorme da população italiana, e não só, né? Mas nesse caso a população italiana, de cerca de 6 milhões de italianos que voltam para a Itália no pós-guerra com a promessa de que o capitalismo ia solucionar todos os seus problemas, que os sistemas feudais tardios tinham terminado, que as famílias reais perderiam poder e que agora tudo seria de todos, que haveria algum tipo de divisão mais justa das riquezas disponíveis na sociedade, e isso não acontece. Então, os fascistas rapidamente leem o humor da sociedade italiana e consegue um apoio muito grande da imprensa. Não por acaso nós vimos algo muito parecido no Brasil nos últimos anos, né? Se vocês forem ver os editoriais e a cobertura dos jornais italianos na época, são coberturas que são plenamente favoráveis ao movimento fascista, nunca colocando, ou pelo menos tratando o movimento fascista italiano como um movimento que é parte do jogo da discussão do país, como nós vimos em 2017, a normalização da figura do Bolsonaro, encarando ele como mais uma pessoa disputando o jogo como se fosse um ator normal ou normalizado, né, na sociedade brasileira, e
acontece o mesmo com o fascismo. Bom, o resto da história todo mundo sabe. O Mussolini toma o poder em 22, faz uma passeata em Roma, chamada passeata das camisas, camicie nere, né, dos camisas negras. Camisas pretas, aliás, não por acaso eram as camisas usadas pelos arditi de combatimento, ou seja, os kits pretos. Então você vê uma espécie de revolução reacionária com uma promessa de Make Italia Great Again, era essa a promessa do Mussolini, exatamente essa, com a instrumentalização da frustração da população italiana na época, transformando isso em ódio, e transformando isso em ódio contra um inimigo interno, que eram os comunistas e socialistas. Esses eram os inimigos internos do Mussolini na época, né? Não eram como foi feito na Alemanha. Claro que depois o Mussolini entra na onda do Hitler, porque precisa do Hitler militarmente, mas não eram os judeus ou outras minorias, era o grande inimigo interno dos fascistas eram os comunistas, os socialistas, era o perigo vermelho, era o que vinha, né, do leste da Europa, era o grande medo que a Itália fosse a porta de entrada do comunismo na Europa. Isso assustava as outras potências europeias também, principalmente a França e a Inglaterra, que permitiram que o Mussolini agisse. E depois fizeram o mesmo com o Hitler, porque mal que vá, melhor esses dois do que Stalin. Então, vamos deixar que eles possam agir livremente. Vamos deixar depois que Hitler tome os Sudetos. Vamos deixar depois que Hitler possa criar o caos na Áustria com o partido nazista austríaco, né? Tomando já, antes ainda de declarar guerra, as potências tomando o governo da Áustria, porque todas as potências, principalmente França e Inglaterra, que era quem mandava no parquinho na época, olhavam e falavam, bom, esses caras são dois malucos, mas melhor eles do que a gente deixar avançar a ideia de que a gente tem que dividir o butim da guerra. Agora nós somos potências capitalistas, quem manda aqui é Inglaterra e França, a gente não vai fazer nenhum tipo de divisão de terra, de bens, de nada, a ideia não é essa, a gente não pode deixar que essa ideia avance. Então, há uma aceitação, e há uma aceitação, inclusive, pela sociedade italiana, de grandes capitalistas, família dona da Fiat, da Pirelli, né, os Agnelli, todos eles se abraçam na ideia do Mussolini, muito como foi feito com o Bolsonaro aqui no Brasil, porque havia uma ideia dos grandes jornais, dos grandes capitalistas italianos, e isso é muito descrito no livro também, que quando os fascistas chegarem no parlamento, a gente controla eles. Havia essa ideia na Itália, nos anos 20, como havia essa ideia no Brasil, em 18, né? Não era o que se falava, não, tudo bem, mas a hora que o Bolsonaro chegar no parlamento, a gente controla, eles não terão maioria, eles não conseguem navegar sozinhos. O que a gente vai fazer? Coloca de um lado dele o Paulo Guedes e do outro lado o Sérgio Moro, né? Então a gente tem ali dois bonecos que a gente pode controlar, um vai controlar a economia, outro vai controlar um super ministério. Não foi por acaso que aquele ministério foi juntado com vários, né? Era o Ministério da Segurança, da Justiça, isso, aquilo, porque a ideia dos superministérios, assim ditos, durante o governo Bolsonaro, ela não foi uma ideia do Bolsonaro, ela foi ideia da Faria Lima, de quem manda no dinheiro no Brasil, dos grandes poderosos, para concentrar muito poder em poucas pastas e colocar nessas pastas pessoas de confiança do capital, e não do Bolsonaro. O Bolsonaro aceita isso porque isso é importante para ele para chegar na eleição, né? Então, é um jogo de ganha-ganha. Foi tentado fazer o mesmo com o Mussolini na Itália. E se falava na época, quando a gente mandar esse cachorro sentar, ele senta. Quando os fascistas chegam no poder, quando mandaram o cachorro sentar, ele mordeu, né? E ninguém mais absolutamente conseguiu controlar. Então, eu quis só contar essa história rapidamente aqui, porque esse livro mostra, né, consegue nos contar mais ou menos o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Com o devido afastamento histórico, claro que a gente não pode ser anacrônico em pegar uma história e colar em cima da outra, mas vejam, o momento não é muito diferente. A gente vive numa sociedade de frustração absoluta com o sistema, isso não vem de hoje, a esquerda já soube, durante muitos anos passados, canalizar essa raiva contra o sistema, né? Só que para algumas outras coisas que a gente imagina que sejam um pouco melhores do que falar bandido bom, bandido morto, ou
quilombola não serve nem para procriar, ou eu não estupro você porque você não merece, né? Você pode canalizar o ódio de várias maneiras. E hoje quem está conseguindo fazer isso no Brasil, infelizmente, é a extrema-direita. E aí muita gente me pergunta, ainda é assim? Né? Tem a grande pergunta do jogo das redes. A gente ainda está perdendo muito no jogo das redes, a gente ainda não sabe se comunicar. Durante muito tempo esse debate, ainda até hoje, né, LVC, já a esquerda não sabe se comunicar, o governo não sabe se comunicar, troca o ministro, tira o Pimenta, coloca o Sidônio, o Sidônio sabe se comunicar, não sabe se comunicar, quem sabe se comunicar? Gente, para além da questão de saber se comunicar, de usar as armas, digamos assim, né, o que eu acho que esse jogo já está mais ou menos, em certa medida, equilibrado, esse jogo técnico, né, do saber fazer, nós temos hoje uma situação posta que ela é imensamente desfavorável. Se durante a ascensão do fascismo, o Mussolini precisava do apoio das rádios, principalmente, e dos jornais italianos, hoje, durante a ascensão desses movimentos fascistoides que a gente vê no Brasil, essas figuras, esses personagens, também precisam do apoio das rádios e dos jornais, só que hoje elas são as redes sociais. Os grandes magnatas da comunicação no mundo hoje não são mais como eram nos Estados Unidos, o Pulitzer, o Hearst, né, esses grandes magnatas da comunicação, até mesmo agora o Donald Trump numa briga direta, né, contra os donos da Fox News, né, o Murdoch, que ajudou a construir a imagem do Trump e hoje estão batendo cabeça. Não é mais a Fox News que faz o Trump nos Estados Unidos hoje. Foi lá atrás, foi importante. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, a Fox News ela cresce com os boatos e com o apoio para que os Estados Unidos façam intervenção no Afeganistão depois do ataque das Torres Gêmeas. Quantos anos faz isso? 20. Passaram-se 2 décadas e meia, gente. Esse tempo acabou, não parece, né? Faz 24 anos, 25 anos. Esse tempo passou. A Fox News, ela cresce ali, a gente não pode esquecer disso. A Fox News não começou ontem. A Fox News, ela cresce com a radicalização do discurso no momento do ataque das Torres Gêmeas, espalhando todas as assim chamadas fake news da época, né, de que aquilo tinha sido feito pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano, assim, assado, todas as teorias da conspiração. Até hoje, para quem visita Nova York, eu não sei se hoje ainda está assim, a última vez que eu fui foi antes da pandemia, se você vai na frente do monumento onde eram as Torres Gêmeas, tem várias pessoas que estão na frente ali com cartazes que passam o dia inteiro ali falando de teorias da conspiração, tem fotografia de ET, de alienígena, do Bin Laden, tá tudo, eles estão lá ainda. Essa gente foi alimentada pela Fox News. Esse tempo passou. Se a gente pegar a fotografia da eleição do Trump, a gente precisa prestar muita atenção no que aconteceu ali. Aquela imagem, ela fala muito mais do que 1 milhão de palavras. Se fosse 20, 30, 40 anos atrás, quem estaria atrás do Trump na fotografia da inauguração, que eles chamam lá, né? Não é a posse, né? A nossa aqui é a diplomação, né? Da diplomação, muitos anos atrás, possivelmente seria como foi com o Mussolini, estariam ali os donos do Corriere della Sera, do La Stampa, do La Repubblica, das grandes rádios italianas. Quem é que estava atrás do Trump? Os grandes donos dos conglomerados de redes sociais, que são grandes empresas de publicidade, que vivem de roubar o nosso tempo na internet para ganhar dinheiro, né, com esse recurso finito e não renovável, que é o nosso tempo. Essas pessoas hoje, elas controlam o fluxo de informação no mundo. Então, é besteira a gente imaginar, e a gente pode até fazer por brincadeira de internet, e se sentir bem por 5 minutos, pegar o balanço do Twitter e falar, o Elon Musk se deu mal porque o Twitter hoje vale 5 vezes menos do que ele comprou. Esse não é o ponto. Ninguém comprou o Twitter para ganhar dinheiro com o Twitter no primeiro momento. O Twitter foi comprado, assim como funciona com o Instagram, com o Facebook, com todas as outras redes, para fazer controle de fluxo de informação. Eles, através dos algoritmos, escolhem quem recebe, quantas vezes recebe os conteúdos e quais os conteúdos reiterados sobre o mesmo tema serão expostos para as pessoas no mundo todo que ainda hoje não entendem como funciona a internet, né? A minha mãe até hoje fala, você não dá like na minha foto. Eu falo, mãe, mas eu nem vi. Ela fala, mas eu postei. Eu falei, mãe, deixa eu te explicar que não é assim que funciona, né? Muita gente ainda tem uma noção de que se você posta, todo mundo que segue vai receber.
Quando, na verdade, quando você posta algo, uma rede social normalmente entrega de 3% a 5% para os seus seguidores. O resto você tem que pagar. Então, é um jogo de controle de fluxo de informação. Quem consegue fazer com que os conteúdos cheguem mais próximos das pessoas são as empresas e as ONGs e as pessoas que têm muito dinheiro para colocar na mão desses grandes magnatas, que com este muito dinheiro consegue abrir um pouquinho mais o cano, né, do fluxo de informação, e aí não vai entregar 5%, vai entregar 9%, 10%, 11%, 12%, 15%. Vai entregar para 100% dos seus seguidores? Nunca, nem que você pagar todos os bilhões de dólares que você jamais imaginou ter na vida, porque não é esse o jogo. Quem controla o fluxo da informação são os pequenos, grandes magnatas, que hoje, é uma coisa que eu sempre gosto de reiterar, quando a gente abre a página do Google, né, a gente vê ali aquela página simplinha, né, que a gente tinha lá no começo da internet. Eu comecei a usar a internet bem no comecinho no Brasil, né, em 97, então é a velha piada, né? Quando eu cheguei lá era tudo mato, né? E era de fato, né? E o Google, por exemplo, a gente tinha ali no começo da internet, quem estava lá bem no comecinho, a gente tinha até quase um amor pelo Google. Era uma coisa assim que a gente fala, cara, isso aqui é demais, olha o que os caras estão fazendo, né? Era uma empresa que tinha uma imagem muito positiva, né? E até hoje a página do Google é aquela página simplinha, né? Você entra lá, é uma abinha, você coloca e aperta um botãozinho, parece assim, um nada, né, gente? São as maiores empresas da história do capitalismo. É importante internalizar isso. O que hoje nós temos, principalmente na Meta, no Google, né? O Google é Alphabet, na verdade, né? São as maiores empresas da história do capitalismo. Mais do que as petroleiras no passado, muito mais. Muito mais. Mais do que a indústria de carro, muito mais do que a indústria de carro. Mais do que todas as que vocês possam imaginar. Porque elas não estão só ali no Instagram, elas não estão só ali no buscador do Google. Hoje o Google vende serviços para o sistema de justiça do Brasil para pesquisar processo, gente. Eles estão com os olhos em todos os sistemas possíveis e inimagináveis que muitas vezes a gente não está nem vendo, com o grande agravante de que esses dados todos, a promessa de que sejam criptografados. Essa é a promessa. Mas não há, como se diz no mundo corporativo, aí, compliance em relação a isso. Quem é que pode garantir que os dados da justiça brasileira, onde passam milhões de informações sensíveis em relação ao setor de petróleo, setor de construção pesada, tecnologia, processos judiciais que deveriam estar em sigilo, quem garante de que isso não está sendo visto e compartilhado pelas grandes potências fora do Brasil? Absolutamente ninguém. Aliás, é muito provável que esteja. É muito provável. A gente já tem um precedente em relação a isso. O caso do Edward Snowden nos mostrou que as grandes empresas ditas de tecnologia dos Estados Unidos compartilhavam ilegalmente informações com a NSA nos Estados Unidos, através do que eles chamam de backdoors. Eles deixavam, de fato, um acesso para as redes sociais camuflado para que uma agência de espionagem pudesse entrar e ter acesso às informações das pessoas, mentindo para a gente que aquilo era criptografado e seguro, né? O caso da Verizon também nos Estados Unidos, que é a companhia de telefone lá dos Estados Unidos, milhões de cidadãos nos Estados Unidos foram grampeados e gravados sem autorização judicial, com a desculpa de que aquilo era a lei antiterrorismo. Então, eventualmente, eles estavam em contato com alguém que poderia ser talvez um suspeito de terrorismo, e aí grampeava-se dezenas de pessoas com a desculpa de que uma daquelas poderia ser um terrorista, sem autorização judicial de uma empresa diretamente para um governo. Isso foi usado no Brasil, e termino aqui a fala inicial, né? Na Lava Jato, nós vimos como eles operaram, né? Nós temos várias faltas graves ali, entre elas os procuradores conversando sobre conversas ultra sigilosas que expõem o Brasil ao mercado internacional em setores estratégicos da economia, principalmente construção pesada estratégica, óleo, gás e energia, conversando sobre isso durante anos num aplicativo chamado Telegram, cujos servidores são de uma empresa russa e os servidores estão em Dubai.
Qual é a garantia que nós temos de que todas aquelas conversas da Lava Jato, que depois virariam Vaza Jato, não foram lidas, abertas, traficadas e vendidas para o mundo todo, para antecipar movimentos da Petrobras de investimento, né, de poços de petróleo que estavam em sigilo ainda, de prospecção de petróleo em alto mar? Qual é a garantia que nós temos de que essas empresas, grandes empresas que entraram nos lotes de petróleo offshore em alto mar, para participar dos leilões dos lotes, já não sabiam com antecipação dessas informações que estavam todas sendo trocadas num aplicativo, repito, privado, de uma empresa estrangeira que não tinha representação no Brasil, cujos servidores estão em Dubai, absolutamente inacessíveis para a gente saber se aquilo de fato está sendo criptografado ou não está sendo vendido. Então, é muito possivelmente que esteja acontecendo, inclusive, o contrário, de que a gente esteja dando para essas companhias o nosso ouro, que é a nossa informação, né? E aí a gente viu na Lava Jato todo o envolvimento dos agentes do FBI vindo ao Brasil, né? Sem agenda oficial, publicado pelo Intercept também na época da Vaza Jato. Aliás, fazer um agradecimento público mais uma vez, encontrei esses dias no aeroporto a Luiz Erundina, porque no meio da publicação das matérias da Vaza Jato, a Erundina me chamou para ir para o escritório dela em São Paulo, sem me dizer qual era o assunto, né? E para quem já encontrou a Erundina sabe que não há ser mais fofo criado por Deus do que Luiz Erundina, né? É um negócio inacreditável. E ela me entregou uns documentos, né? Num papel pardo, e esses documentos, que não eram originalmente documentos que tinham sido vazados pelo Telegram, no famoso caso da Vaza Jato, eram os documentos que provavam as viagens e as reuniões dos agentes do FBI no Brasil. Estavam ali as passagens aéreas, hoje eu posso falar, porque a Erundina, claro, depois de tantos anos, me autorizou que eu falasse. Estavam ali as reuniões, com quem se reuniram no Brasil, onde foram as reuniões, e ali claramente havia uma ideia de sequestro de informações. Eles vieram para o Brasil, se reuniram a portas fechadas com os procuradores, a turma lá do Deltan Dallagnol, coletaram um monte de informação estratégica sobre setores fundamentais para a economia brasileira, levaram isso para os Estados Unidos, e alguém há de se perguntar, a cooperação era legal? Não, era uma cooperação absolutamente ilegal, inclusive comentada no Telegram pelo então procurador Vladimir Aras, né? Não o Augusto Aras, o Vladimir Aras, que era procurador, que fala para o Deltan Dallagnol, isto é ilegal, você precisa passar pelos canais formais. E o Deltan fala, vamos arriscar, e recebe essas pessoas em Curitiba, passa uma série de informações para elas levam isso para os Estados Unidos, e segundo a legislação local nos Estados Unidos, você, qualquer agente federal norte-americano que obtém informações em país estrangeiro, mesmo que de modo ilegal, essas informações são automaticamente legalizadas quando elas pousam nos Estados Unidos e foram usadas contra a Petrobras e contra as empresas de construção pesada brasileiras em processos nos Estados Unidos, onde nós pagamos bilhões de dólares para nos vermos livres dos processos em solo americano. Então, a imprensa, a esquerda, saber ou não saber jogar o jogo de redes é importante. É importante a gente aprender a se comunicar, entender o que é que está acontecendo no mundo digital, agora com inteligência artificial ainda mais. Mas vejam, não é só saber, não é só fazer. Nós estamos lutando em um campo que não é um campo neutro. Esse campo tem dono. As redes sociais não são a ágora, elas não são a praça pública de debates, elas são cercadinhos privados de conglomerados transnacionais, as maiores empresas da história do capitalismo controladas por pouquíssimas pessoas, cuja maneira de distribuição do fluxo de informações, através expressado pelo algoritmo, até hoje é um segredo industrial, é um mistério, não sabemos como eles fazem isso. Então, é importante a gente saber a arena que a gente está lutando, para também eu digo isso até como esperança, senão a gente dá tudo como terra arrasada, né? A gente não sabe se comunicar, a gente é ruim nisso, então eles que sabem fazer, então vamos desistir que o jogo está jogado. Não, na verdade a gente está brigando dentro de um lugar que não é nosso, que é privado, que a gente não controla e onde não somos bem-vindos. Essa é a grande dificuldade. Aumenta o nível de dificuldade, mas não pode nos dar desesperança, senão
vira aquela velha ideia quase neoliberal, né? Assim, o problema é seu, individual, você que não sabe se comunicar, você que não aprendeu a usar a internet. Não é exatamente assim que a coisa está dada. Então, acho que é isso para a gente fazer um preâmbulo inicial e podemos abrir para as conversas. Obrigado, gente. Depois dessa questão, assim, né? Ter alguém que estuda e traz para nós uma relação internacional, histórica, da relação com o Brasil, chamar a atenção do quanto a gente precisa estudar, precisa olhar para fora, precisa ver a nossa realidade, precisa ver a correlação de forças. É fantástico, né? E fez um apanhado muito rápido, porque é profundo. E nesse momento, para a gente aprofundar mais o debate, para a gente ouvir vocês e o Demore poder responder os nossos questionamentos, a mesa entendeu, né, André, que a gente vai fazer assim, 8 intervenções de 3 minutos, tá? Sendo que a gente vai, no caso, ter a questão da paridade, né? Então, colocar os crachá. Calma. São 4, por ordem de chegada, eu ia dizer isso, por ordem de chegada, né? Porque chegaram tudo juntinho aqui. Tudo bem, vamos, 4. Quem chegou primeiro aqui foi você. A Geise. Nós vamos fazer a questão por ordem, tá? O importante é que todos vão falar, tem 4 aqui. Dá para roubar o almoço da Geise aqui. Então, nós vamos fazer assim, uma fala do campo das mulheres e depois um homem, tá? E aqui tá todas as 4 aqui, vamos intercalar, beleza? Então, chamamos aqui, pode falar, André. Não, só pedir um pouquinho o pessoal do fundo ali, o Centrão, que foi eleito ontem o tumulto, para baixar um pouquinho o tom das falas aqui, que atrapalha o pessoal aqui da frente. Tá? Sim. Então, convidamos a companheira Geise para fazer a sua fala. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu estou, Karen, aqui na frente, à tua esquerda. Sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros curtos. Estou utilizando um óculos de armação redonda com uma camiseta preta por baixo, sobreposta por uma jeans na cor azul. Bom, sobre a questão da comunicação, eu acho que ela é um ponto sempre discutido como uma estratégia em todo movimento, seja no sentido, qualquer coisa, comunicação. E a CUT, ela tem feito um trabalho, e as brigadas digitais, elas tiveram um papel fundamental na eleição, e nós temos avançado com a questão da comunicação. Eu acho que não é terra arrasada, eu acho que a gente tem mostrado que é possível fazer a disputa de narrativa de uma forma em que a gente consiga comunicar bem claro para a classe trabalhadora o porquê que a gente está lutando, o que está defendendo. A exemplo de toda a discussão do plebiscito da 6x1, o quão a rede social tem sido importantíssima para a gente conseguir comunicar as nossas pautas. Mas dentro de tudo isso, nós estamos num estado que é extremamente conservador, e nós temos, por exemplo, vários deputados que utilizam muito bem as suas redes, e a gente que acaba fazendo esse contraponto. E eu sinto falta de a gente conseguir avançar na estratégia de furar essas bolhas. Aí eu queria ver se tu podia compartilhar um pouco, talvez, quais seriam as estratégias possíveis para que a CUT pudesse incorporar nessa disputa de narrativa, visto que a gente acaba sendo os únicos que fazem o contraponto a exemplo, as anatas e afins. E segundo ponto, que daí é uma reflexão que eu quero endossar, que nós continuemos a investir eu vou dizer continuemos porque a gente já avançou, mas que a gente continue de fato, priorizar a comunicação. E quando a gente fala em priorizar a comunicação, é entender que nós precisamos investir desde o sindicato, as federações e a nossa central. E que, por vezes, a gente sobrecarrega a comunicação, achando que o profissional que vem, ele é responsável por captar a imagem, editar, diagramar, e a gente precisa entender que nós precisamos dividir tarefa ou ampliar as nossas equipes. Porque a comunicação ela tem sido fundamental. Então, é a reflexão que eu deixo, né, que a gente possa trabalhar de fato e que a própria central também, né, a gente tem uma comunicação muito boa, mas que é super
é extremamente sobrecarregada, porque todo mundo pede. Então, acho que a comunicação, tanto da central quanto dos sindicatos, ela tem que ser, de fato, investido e ampliado, porque a rede social cada vez consome mais e precisa de mais trabalho rápido, a resposta rápida. E com 1, 2 pessoas, no tamanho de uma central como a nossa, a gente não dá conta, não vai dar conta de continuar comunicando da forma como a gente tem capacidade para comunicar. Então, eu deixo uma pergunta e uma reflexão. Obrigada. Legal, obrigado. Como boa sindicalista, já pediu a abertura de postos de trabalho, o que está correto, né? Duas coisas que eu acho importantes, e de novo, né, gente? Eu acho que a gente vive um momento histórico que a gente tem que cuidar para não ter muitas certezas. Eu me coloco nesse lugar. Então, assim, não tomem o que eu estou falando. Eu não sou guia, oráculo, messias, guru. Não me coloco nesse lugar. Não me coloquem nesse lugar. E desconfie de quem se coloque nesse lugar. Eu tenho a chave do futuro, eu tenho a resposta, eu tenho a fórmula. A gente vive um momento histórico muito complexo. Ninguém tem. Quem está mais próximo de ter é a extrema-direita, porque ela já está muito mais bem colocada nessa arena, porque ela é amiga dos donos do campo. Então, sempre que tiver uma dúvida se a bola é de quem é, o juiz dá para eles. Sempre que tiver uma dúvida se foi falta ou não, se é falta deles, é falta. Se não é falta, não é falta. É nesse jogo que a gente está jogando. O juiz está comprado. A gente está jogando contra a galera do time das bets. Então, é um jogo difícil. Agora, duas coisas importantes. Uma que eu venho falando há um bom tempo já, que eu acho que se presta pouco atenção, e os sinais são evidentes de que isso parece importante. É preciso fazer uma discussão sobre estética. A gente não faz essa discussão. Essa discussão sobre estética, ela não é acessório, ela é fundamental. Porque, como já dizia Gramsci, e que o Mussolini soube ler muito bem quando se aliou aos futuristas na Itália, o movimento futurista na Itália, ele era o grande movimento cool da época, que era todo mundo gostava dos futuristas, né? Era um movimento de pintura, escultura, que quebrava os padrões renascimentais na Itália e tal. Então, o futurismo na Itália nos anos 20 é como se fosse a dancinha do TikTok hoje. Né? É assim que a gente tem que ver, assim, fazer esses paralelos são importantes. O que é a coisa mais legal que tem hoje em termos de estética no Brasil, que pega na população, né? É o piseiro, é o funk, é a música sertaneja, assim, qual é a ideia estética hoje das pessoas de que é legal? O que é o trend? O jeito de cortar o cabelo, a maneira de se vestir, as festas que você vai. Eu, por exemplo, me visto desse jeito patético, parecendo um roqueiro dos anos 80, porque é as coisas que eu gosto. Mas eu sei que hoje o rock no Brasil não está mais tão na moda quanto está outras coisas. Eu tenho noção disso, sei disso, né? Então, uma discussão estética, ela é necessária porque veja todos os movimentos de extrema-direita da Europa dos anos 20, 30, 40, desde Franco, Mussolini, todos que a gente quiser pegar ali, né? Todos ofereciam, e os de hoje também oferecem, um futuro para as pessoas. Então, assim, como que eu convenço todo mundo a sair dessa sala agora, nesse momento, e ir lá fora comigo? Se vocês vão poder dizer, não, mas aqui eu estou sentado, aqui não está chovendo, aqui tem café, aqui o papo tá bom, lá fora a gente vai fazer o quê? Eu preciso oferecer para as pessoas alguma coisa que seja melhor do que está aqui dentro. E isso é uma promessa estética, não é só uma promessa... Entendo quando eu falo discussão estética, ela é muito mais profunda do que a maneira como você se veste, né? Não é isso. Isso é... A direita ela é muito boa em empacotar isso. Então, o que nós vamos fazer nos Estados Unidos? Fazer os Estados Unidos grande de novo. As pessoas se remetem ao que elas achavam, porque todo ser humano em geral é saudosista. A gente tem uma tendência a achar que no passado as coisas eram mais legais, eram melhores, porque a gente era mais jovem, a gente estava mais longe de morrer, então tudo parece mais legal mesmo, né? Não que necessariamente seja. Mas há uma promessa estética de futuro. E essa discussão estética, eu não vejo ela acontecer, né? O Slavoj Žižek, que é um outro também grande intelectual, fala muito sobre isso. A esquerda no mundo todo está ainda presa numa estética do passado, né? E aí, vou dar dois exemplos básicos para a gente entender como a estética ela é importante, ela funciona. Um é o boné do MST, virou moda. Todo mundo começou a usar o boné do MST. Legal pra caramba, né? Isso é uma promessa estética, você fazer um símbolo que até, sei lá, talvez 5 anos atrás você não veria pessoas de 15, 16, 18 anos usando o símbolo do MST, você não veria, era muito difícil. Cara, o boné do MST virou trend de ator da Globo.
sabe? E isso é muito positivo. A esquerda tem que parar de birra, de ranço. Agora virou moda, todo mundo lembra. Que bom, o que você quer que ninguém use, né? Assim parece, eu cheguei primeiro, quando eu usava era legal, mas agora que o ator está usando eu acho ruim. Gente, a extrema-direita ela faz o contrário. Ela distribui o boné para as pessoas usarem. É uma outra cabeça. É ampliar, é mais gente, é todos, se possível. Não é só alguns. E outra que a gente viu aí no seriado da Netflix, que bombou nos últimos anos, que voltou a bombar, o hino antifascista italiano, né? Voltou assim, o partigiano, o porta-me via, o bella ciao, bella ciao. Ninguém, mas nem as pessoas nem sabiam que existia essa música, a galera mais nova. Isso voltou a bombar, virou remix, toca em festa, né? A galera toca no violão. Tem brinquedo de criança também, né? Voltou assim. Então, isso é uma revolução estética, você conseguir olhar para a esquerda e não parecer que ela tem cheiro de anos 50. De anos 60. A gente vai precisar conquistar pessoas novas, pessoas jovens, que estão com a cabeça em outro lugar, né? Isso é uma coisa. A outra coisa importante, então, oferecer para as pessoas um mundo que seja um mundo legal para elas irem, um mundo que seja bacana, né? E isso comporta ouvir as pessoas que vão ter muitas vezes ideias que você não concorda e você vai ter que engolir, porque você não é o dono do mundo, a pessoa que tem a chave para o futuro, a sua ideia é a única que importa, eu sei a fórmula. Eu sinto isso muito ainda na esquerda aqui no Brasil, e não só, né? A gente tem que se abrir, ouvir, se adaptar, entender, aceitar. Muitas vezes não é o ideal, mas é o que temos para o momento. É assim que é. Há uma geração nova aí, com outra ideia, outras cabeças, que está pensando numa outra coisa, né? Não é chamar a molecada de 15 anos que fica tirando onda com a CLT de burra. Não sei se ela é burra, talvez ela não quer ser CLT, porque ela pode ver vários problemas naquilo. Então, a gente está ouvindo ou a gente está só julgando? E isso parte dessa ideia estética. E uma outra coisa é trabalhar com contraste, que sempre funciona muito bem na comunicação. Então, evidentemente, existem contrastes e contradições nessas pessoas de extrema-direita aqui em Santa Catarina. Então, você apontar com mais firmeza as contradições, os contrastes, como agora no negócio do vídeo do Felca. A Ana Campanholo, ela está se manifestando sobre isso? Ela está defendendo, ela defende regular as redes sociais em relação a isso? Não é ela que é a protetora da família? Vai para cima, expõe, fala. Não é fazer um vídeo e falar. Na internet hoje em dia a gente tem que ser reiterado, a gente tem que falar todos os dias a mesma coisa, durante 2 meses, porque a atenção das pessoas, já tem estudos, né, mostrando isso, o nosso spam attention, que se chama, né, a capacidade que a gente tem de ficar concentrado numa coisa só, ela vem diminuindo ao longo do tempo. Então as pessoas, elas esquecem, tá todo mundo com... parece a Dory do Procurando Nemo, né? Fala uma coisa agora e 3 segundos depois esquece, e pergunta a mesma coisa. As pessoas estão assim. Então, não é uma luta de um dia na rede social, 2 dias. É escolher as batalhas, poucas batalhas, e reiterar a comunicação em cima daquilo e operar nas contradições dessas pessoas. A Júlia Zanata, ela se manifestou sobre gente milionária ganhando bolsa de estudo aqui em Santa Catarina? Não. Por que vocês não estão explorando todos os dias isso, indo na Câmara, botando o microfone na cara dela, fazendo ela responder, pegando casos, levando para ela? Eu vejo que há muito pouca exploração das contradições da extrema-direita, e elas existem. Beleza. Demora, eu vou propor aqui para a gente chamar assim um homem e uma mulher para a gente agilizar, e porque uma fala e depois vem o diálogo. Eu vou tentar ser mais breve também. O pessoal quer... Olha lá, vai. Eu falo demais, o pessoal fala no programa lá. O pessoal quer... Vamos então chamar o Sérgio para fazer a sua intervenção, dos municipais de Blumenau, tá isso, e logo em seguida se prepara a Valeir. Se prepara a Maria da Glória.
Sou um homem moreno de aproximadamente 1,75 m, cabelo grisalhos, barba grisalho, uso um óculos de grau com armação escura, estou usando uma camiseta da CUT, uma camiseta vermelha com os caracteres brancos. Sou de Blumenau e a Geis, que me antecedeu, também é de Blumenau. Eu tenho muito orgulho de estar na trincheira com essa jovem. Eu queria trazer, e não ser repetitivo, nós temos um debate em Blumenau da importância do investimento na comunicação, que os sindicatos colocam nos congressos, colocam nos planejamentos, mas na execução sempre fica a desejar. O investimento para a estética, o investimento de pessoal para a comunicação e o diálogo, né, o conteúdo do diálogo para a comunicação. Não tem acordo, porque tem divergência de um grupo X e grupo Y, então não vai nada. Então, como a comunicação acaba ficando um pouco de lado. Para piorar, e daí vem para não ser redundante com a fala da Geis, nós temos um debate de que o movimento sindical traz para o Congresso a importância da comunicação, daí quando a gente quer discutir o Brasil de fato, não tem dinheiro para investir no Brasil de fato. Quando quer discutir a comunicação para fazer uma contranarrativa, qualquer outro jornal alternativo de esquerda, daí não dá para investir. Mas daí a nossa base não vai gostar. Mas daí não é possível. Ou os sindicatos entendem que precisa investir nos movimentos sociais, precisa investir lá no movimento, o MST está dando uma aula diária, na visita no INCRA, eles precisam de financiamento, e é financiamento do trabalhador e da trabalhadora. Quem tem que financiar isso são os trabalhadores, porque é luta por direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. O MST precisa dialogar na questão da comunicação, e não está sendo ouvida, porque quem está puxando esse debate, e no estado de Santa Catarina, é o MST, da importância da comunicação e os sindicatos investirem nessa comunicação alternativa. Obrigado. Maria da Glória. Pessoal, só André Godinho perdeu o cartão do banco aqui, depois pegar aqui na mesa. E lembrar que estamos no horário para inscrição de chapas para a delegação nacional, tá? O formulário está aqui na mesa, quem for inscrever. Eu sou uma mulher de 62 anos, cabelos longos, esbranquiçados, gordinha, com camisa mesclada azul e branca, calça azul, e sou de Joinville, atuo em Joinville, na área da saúde e movimento sindical, conselhos municipais de saúde. A minha pergunta para cada motorista de ambulância, a gente tem motoristas de camburão que nem sempre estão aqui no território nacional, estão lá fora fazendo todo tipo de arbitrariedade, como na época do Mussolini, todo mundo normatizava isso. Como a gente faz para quebrar essa hegemonia e a esquerda como um todo, porque a direita sabe falar, aquele Nicolas louco, enlouquecido, ele vai e fala tudo que ele tem e as pessoas batem palma, por mais ridículo que seja. Como que a esquerda, de um modo geral, não só no movimento sindical, mas a esquerda vai fazer essa quebra de hegemonia da comunicação? Porque hoje a gente teve, assim, na minha opinião, um grande avanço nesse momento de inteligência artificial. Eu não sei quem fez esse levante no movimento de inteligência artificial, mas mudou um pouco o ritmo das coisas. Até então, a gente estava na defensiva o tempo todo. Isso aí culminou também com o movimento nos Estados Unidos desses motoristas de camburão que ficam por lá, e a gente conseguiu virar um pouquinho a chave. Então, a minha pergunta, como que a inteligência artificial pode nos ajudar de forma a gente conseguir um bom resultado nas eleições do ano que vem e na mudança desse status da direita sempre pautar e a gente ir atrás deles. A gente que tem que pautar essa fala e não ficar só na defensiva. É isso. E agradeço imensamente a sua palestra. Obrigada. Obrigado.
Olha, eu acho que a resposta ela já está na sua pergunta, né? Os movimentos defensivos sempre são muito ruins, né? Quando você está respondendo alguém, aquele alguém está pautando a conversa, né? Então, eu até sou muito crítico de algumas coisas que vem acontecendo nos últimos tempos na internet também, em relação a esses debates que têm acontecido. Eu acho que tem alguns muito bons, né? O Elias Jabbour, que é muito meu amigo, participou de alguns debates que são interessantes. Mas veja, quando você vai debater com um idiota, o idiota é o foco da história, né? Não adianta. Você, aquele youtuber lá, o Monark, vai debater com o Monark. Cara, você continua dando relevância para um imbecil, né? Como eu sempre digo, ser burro não é crime, né? Então, tudo bem. Não acho que ele tem que ser preso por isso, né? Ser burro, às vezes, é opção também. Um cara que tem dinheiro e tal, poderia se organizar, não se organiza, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque as redes sociais, elas são organizadas numa lógica neoliberal. Tem que tomar cuidado para não entrar no jogo também, né? Então, assim, veja, a gente tem organizados hoje, dentro da comunicação de esquerda, digamos assim, dos mais variados, né, tipos e ideias, e ideologias e visões de mundo e tal, você vê muito pouco coletivo e muito pessoas. Você vê uma lógica atomizada. A pessoa, ela cria o seu canal, ela faz o seu trabalho, ela faz os seus vídeos, daí ela vai na conversa, ela vai no debate, ela faz os cortes, onde ela aparece, onde estão lá as ideias daquela pessoa, feito daquele modo, e isso é uma lógica neoliberal. Você vê pouca luta coletiva, você vê muita luta individual, e está inserido dentro de uma lógica onde também aquilo tudo vira dinheiro, é monetizado, a gente não pode esquecer disso. E eu sou a pessoa menos contra a esquerda fazer dinheiro em rede social que você vai conhecer, menos. Eu acho que a gente tem que tomar todo o dinheiro da rede social que a gente conseguir. Se a gente não tomar, alguém vai tomar. Eles faturam igual com publicidade. De todo modo, eles vendem publicidade. A gente tem que usar as armas que estão ali disponíveis. Isso não é uma questão. Agora, essa reatividade é ruim, de fato. A sua resposta a resposta está na pergunta. Você tem que liderar o debate, comandar o debate. Com a IA, essa vez que a gente foi usada, se mostrou que é possível. Foi a primeira vez que teve um ponto de inflexão, que não foi um espasmo, né? Ali foi um ponto de inflexão que perdurou por um tempo e mostrou um caminho. Mas aquilo que eu falei de reiteração de informação. Teve uma pesquisa, se não me engano, foi Datafolha, que saiu umas 2 semanas depois de começar a sair os vídeos de IA, e cerca de... achei que estava falando, desculpa. Cerca de, se eu não me engano, era menos de 30%. Veja, tudo que a gente viu dos vídeos de IA, que bombou, que isso e aquilo, do antipatriotismo, teve manifestação, foi gente na rua, foi a primeira manifestação desde 2017, onde a esquerda colocou mais gente na rua no mesmo mês. Primeira vez, em anos. Menos de 30% das pessoas viram os vídeos de IA na internet. Por quê? Você tem que reiterar. Falar de novo, fazer de novo, falar de novo, fazer de novo. É isso, hoje em dia, mais do que nunca, a ideia de cultura de massas, ela está presente. A comunicação de massas está presente. E eu tenho certeza que se o Freud fosse vivo hoje, o Freud identificou 2 grandes massas artificiais que ele chamava, né? O Freud analisou muito a cultura de massas e como as pessoas reagiam, e a gente vê isso na reação de linchamentos, né, ou movimentos de manada e tal. O Freud dizia que tem 2 massas artificiais criadas pelo ser humano, que é o exército e a igreja. Eram as 2 que ele identificava, né? Olha, no exército e na igreja, você vê uma cultura de massas que é uma cultura de massas criada, não é simplesmente pessoas seguindo manada, aquilo foi produzido, foi criado. Eu tenho certeza que o Freud poderia avaliar hoje, pelo menos, em colocar uma terceira, que é a rede social. A rede social, ela é uma cultura de massa artificial. Ora, então, se ela é artificial, a gente pode criar uma realidade. Se a gente pode criar uma realidade, a gente tem que criar essa realidade. E como é que você cria a realidade e mantém a realidade? Como que o exército mantém a cultura de massas? Com reiteração. Como que a igreja mantém a cultura de massa? Com reiteração. Todo domingo você sabe que tem missa tal hora. Todo sábado tem culto tal hora. Todo dia, tal dia, o pastor está lá para receber, para ouvir isso e aquilo. No exército, todo dia levanta tal hora, arruma a cama de tal jeito, pega a arma de tal jeito, toma café em 15 minutos, vai tocar o hino, sobe a bandeira, no final do dia desce a bandeira, presta continência, marcha para um lado, marcha para o outro, canta a musiquinha, vai dormir. Todos os dias a mesma coisa, 365 dias por ano. Se você perde o hábito da reiteração na comunicação, as pessoas se desagregam. Então,
Se não investir em comunicação, não vai acontecer. Comunicação não é acessório no mundo que a gente vive hoje. Comunicação é a arma talvez fundamental. Por isso eu fiz uma crítica tão contundente ao governo Lula, que me pega o Ministério das Comunicações e me bota na mão do Centrão, na eleição onde se dizia que a comunicação da direita estava dando uma patrolada na esquerda. Ganha, entra no governo, coloca o Ministério da Comunicação na mão do Centrão. Era o ministério que você não pode negociar, nem SECOM, nem comunicação, onde você vai voltar a debater o acesso à comunicação popular, concentração de imprensa dos meios de comunicação. Veja, em vários países europeus você não pode ter um canal de televisão, rádio, TV e jornal. Você tem que escolher. Nos Estados Unidos é assim, inclusive. Nos Estados Unidos é assim. Você não pode concentrar. Na Europa, você não pode, em vários países, você não pode ser um editor misto, você tem que ser um editor puro. O que significa? Não pode a RBS ter empresa de construção e mídia. Ou tem jornal, ou tem construtora. Porque, obviamente, o interesse de um vai levar ao interesse do outro e haverá um conflito de interesse que é ruim para o todo, para o coletivo, para a sociedade. Isso é a discussão que é feita dentro do Ministério das Comunicações. O que fez o governo Lula? Entregou na mão do Centrão. O que fez o Centrão? Liberou coligação de canais de televisão em massa para igrejas evangélicas no interior do Brasil. Onde essa comunicação vai parar na eleição do ano que vem? Para quem vai direcionar voto? Para quem vai fazer fluxo de informação? Eu não preciso nem dar resposta. Então, não é acessório. O próprio governo demorou a entender. Talvez agora tenha entendido. Não sei. Nem sei se entendeu. Talvez agora tenha entendido. Por uma questão de ordem da mesa aqui, que é um homem... Então, nós abrimos por mais uma inscrição de mulher, tá bom? Proteção da paridade. E como a nossa colega, a Geise, fez a primeira fala, então nós vamos ter 2 falas de 2 homens. Então, vai o Valdelir e depois o Pedro Maciel, de Joinville. Bom dia a todos e todas. Sou um homem branco, cabelos grisalhos, 1,83 m. Estou trajando calça jeans e uma camisa polo rosa e uma jaqueta azul marinho. Primeiro, parabéns pela tua exposição, acho que é muito importante. Parabéns pela CUT Santa Catarina ter trazido ele para fazer esse debate, que a comunicação ela é muito importante. A questão é a seguinte, acho que a gente conseguiu sair das cordas e ir para a ofensiva. Quando foi derrubado o veto do presidente Lula, que tinha a questão do aumento da energia elétrica e a questão do debate dos BBB, né? Taxar os bancos, as bets e os bilionários. Né? Então, ali conseguiu fazer o contraponto e conseguiu trabalhar bem. Acho que foi muito importante esse trabalho que foi feito. Porque a gente, infelizmente, não que seja ruim, mas a gente peca muito na comunicação. A CUT não consegue fazer uma boa comunicação, o PT não consegue fazer uma boa comunicação, os partidos de esquerda não conseguem fazer uma boa comunicação. Eu sei que é muito mais difícil tu falar a verdade do que mentir. Uns vídeos que mente, pega o Nicolas, pega outros deputados, senadores que fazem um vídeo, um monte de mentira, isso bomba. Porque é muito mais fácil tu falar a mentira do que a verdade. Então, isso é fundamental. Agora, o ano que vem, queria que tu falasse um pouco sobre isso. O ano que vem vai ser... a eleição passada já foi um terror nas redes sociais. Então, no meu entender, no ano que vem vai ser umas eleições muito pesadas, muito difíceis. O TSE vai ter que ter um trabalho muito importante nesse sentido. Isso aí que vai ser decisivo. As redes sociais vai ser decisivo nas próximas eleições, e se a gente conseguir trabalhar, fazer um bom trabalho de mídia, não só o PT, acho que fazer um pool, acho que tem que discutir um pool com os canais mais progressistas para fazer um trabalho conjunto, que consiga massificar nesse sentido. E outra coisa que eu queria ver contigo, qual a tua opinião, porque as redes sociais é fundamental, está aí, vai cada vez aumentar mais. Quando que o Brasil ou os BRICS vai criar sua rede social? Porque a China não usa as redes sociais americanas, tem a sua rede social própria e com mais de 1 bilhão de habitantes que usam as suas redes. Então a gente tem que pensar, desenvolver alguma coisa para fazer o contraponto, porque da forma que está, é muito difícil, até porque para conseguir massificar.
Porque as redes deles, o trabalho deles consegue massificar. As nossas criam filtro para derrubar o mais breve possível. A China nem permite, né, que essas empresas entrem, e era muito pouco entendido no passado, né? E hoje dá para entender, né? Porque essas redes não são feitas para entretenimento, né? A máscara delas é entretenimento, o negócio delas é roubo de informação, né? É roubo de dados. Tanto é que, vejam, nessa investigação que está sendo feita nos Estados Unidos, e que veio na esteira aí do tarifaço Trump, qual é uma das reclamações do governo Trump? Que o Brasil compartilha poucos dados com as empresas americanas. Assim, a coisa muito boa desse momento que a gente vive é que o cinismo sumiu, né, gente? Ninguém mais faz de conta de nada, né? As pessoas, elas falam mesmo, né? Tô indo lá, vou lá mesmo e vou lá quebrar a porta. Antes a pessoa falava, não, eu vou ali pegar um café, e quando via a porta quebrava e ninguém... Agora a pessoa fala, não, eu vou lá agora para quebrar aquela porta, né? Então, o bom desse momento é que a gente sabe o que eles querem. Agora, eu não acho... Vou compartilhar aqui do pensamento da companheira que falou por primeiro aqui. Como é que é o nome dela? Geise. Eu tô longe de achar que a gente está em terra arrasada. Pelo contrário, eu acho que a esquerda está no melhor momento que a gente vive. Vocês citaram, por exemplo, o Nicolas, né? Alguém falou, o Nicolas. E a gente não tem do nosso lado. A gente tem sim, cara. Se o dono da plataforma Instagram fosse uma pessoa que fosse pelo menos tentar fazer de conta que é neutro, os vídeos da Erika Hilton iam bombar tantos quanto os do Nicolas. Ela é um monstro, ela sabe usar a rede social pra caralho, só que é boicotado, é óbvio, é evidente. A gente não pode cair na armadilha, de novo, eu vou reiterar, de que a gente não sabe fazer, de que não sabe o que está fazendo, de que ninguém sabe fazer, de que só eles sabem fazer. Isso é mentira, isso não é verdade, gente. Tem gente muito boa no nosso campo, fazendo coisa muito boa, operando com uma cabeça que entende a discussão estética, porque ser de esquerda tem que voltar a ser legal. O PT tem que voltar a virar um partido pop, bacana, diferente, tem que ser. As pessoas têm que curtir. Quando eu tenho 44 anos, quando eu fui morar em Porto Alegre em 99, ser de esquerda em Porto Alegre era a coisa mais legal do mundo. Eu tinha o botãozinho do PT no meu boné, ia para a faculdade com aquilo, sem nem passar pela minha cabeça que alguém ia me xingar, me agredir. Pelo contrário, ser petista naquela época era do caralho. Isso é antes da eleição do Lula de 2002, 2001, 2002, gente. Era do caralho. A gente ia para os comícios no Largo Glênio Pérez, ver os comícios lá do Olívio, do Tarso. Porra, votar no PT, ter uma prefeitura de uma capital do PT em 98, 99 no Brasil, morando em Porto Alegre, com orçamento participativo, com o Fórum Social Mundial, era do caralho, era legal, era cool, era diferente, era vanguardista, era esteticamente. A gente ia para o Fórum Social Mundial para ver o show do Mano Tchau, que era um negócio, porra, cara, o Mano Tchau tá vindo pro Brasil, tá indo pro Fórum, para ver o Chaves, sei lá, sabe? Isso precisa ser retomado, mas não é por falta, de novo, de lideranças e boas pessoas que sabem se comunicar na internet. A gente está jogando num jogo onde o juiz está comprado, o outro time é o time que é patrocinado pelas bets, o nome do estádio é Bet, o nome do juiz é Bet, o nome da bandeira é Bet, os bandeirinhas são da Bet, e toda vez que a gente for tomar uma falta, os caras vão ter que quebrar a nossa perna para o juiz olhar e falar, talvez foi falta. É nesse campo que a gente está jogando. Não culpemos os nossos comunicadores. Eu acho que tem gente muito boa fazendo esse debate na internet, sim. O Pedro está aqui para fazer a fala, depois do Pedro, a Rosane. Bom dia a todos. Sou o Pedro, hoje estou como vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Joinville, STMEG, né? Faço parte também da área da comunicação, né? É uma satisfação hoje ter aí o Leandro, né? Bacana, tá passando as informações para a gente, isso agrega muito, né? Que eu queria fazer a colocação aqui. Sou o Pedro, tenho cabelo curto, né? Uso óculos, tenho uma camisa vermelha. Vamos parar por aqui.
Sou flamenguista também, pode aplaudir. Só para quebrar o gelo. Aqui. Estava falando ali referente às bets, né? Mas aí também entra o Felca, né? Não na sua simplicidade, mas não com grande patrocínio, né? Traz essa imersão, né? Para nós de toda essa podridão, né? Que tem dentro da internet, né? E muitas vezes na teoria, a gente, mesmo dentro da casa aqui, CUT, nós, né? A gente faz essas colocações, essas ponderações, né? Vou colocar o microfone mais perto, de muitos lugares, né? Estados Unidos, Grécia, tal, né? Mas nós vemos hoje aqui na nossa rede social, né? Que a gente tem um celular, né? Em mãos, todo mundo. Às vezes agora estou até olhando o celular, não precisa olhar para mim agora. Mas enfim, né? E ontem a CUT Nacional, eu faço parte do Sindicato Metalúrgico de Joinville, fiz uma publicação, tem 17 compartilhamentos, né? A CUT fez um vídeo aqui, tudo, né? Tem 9 compartilhamentos. Aqui nós estamos em 230, ontem a colocação foi de 250 pessoas. Olha só, nós não curtimos, não comentemos e não compartilhamos, nem nós que estamos aqui, né? Só essa simples colocação. Boa. Antes de chamar a Rosane para fazer... E pegando a fala do companheiro, por favor, entre nas nossas redes, curtam, compartilhem, beleza? Só mandar um abraço para o pessoal dos metalúrgicos. Eu sou de família de metalúrgico e trabalhei como auxiliar de serralheiro durante 6 anos na minha vida. Lixei, pintei, soldei, fiz tudo lá, então tamo junto. Ainda sei fazer um pontinho de solda lá, se precisar. De fome a gente não morre, né? Então, bom dia. Eu sou Rosane e estou usando hoje uma calça preta, uma blusa vinho e uma jaqueta verde. Sou uma mulher branca e loira. Eu tive a oportunidade de ser coordenadora do Fórum Nacional da Democratização da Comunicação, não me lembro exatamente a data, mas foi lá no período do primeiro mandato do governo Lula. E lá, naquela oportunidade, a gente construiu a famosa briga lá para garantir a primeira conferência de comunicação. Lá, naquele determinado momento, a gente tinha claro que a gente queria fazer, mesmo o radiodifusão saindo da conferência, a gente tinha claro que a gente queria fazer a conferência, porque a discussão principal, naquele determinado momento, era a gente interferir no plano de negócios. Isso que você falava aqui. Logo depois disso, a nossa estratégia principal foi a gente criar o que a gente chamou de um projeto de emenda popular para regular radiodifusão. Então, por que eu estou trazendo esse elemento aqui? Sobre o debate da regulamentação. Queria que você, né? Hoje a gente vem falando debate sobre a regulamentação. Se a gente pegar o debate que foi feito agora sobre o Felca, na questão das redes sociais, sobre a questão do trabalho infantil, por um lado tinha gente que dizia, bom, isso foi importante, tem que prender as pessoas, papá. Por outro lado, dizia, isso tem que regulamentar. Inclusive um debate dentro da própria esquerda sobre isso. Então, eu queria que você trouxesse... E aí, quando a gente fala também sobre essa coisa do tarifaço, quando a gente fala também da regulamentação das big techs no Brasil, o que isso significa? Né? Se regulamentar isso, vai mudar esse campo, esse cenário que você falou, que mais ou menos se ficar o bicho pega, se não ficar o bicho come? Né? Porque é nesse cenário que nós estamos. As redes sociais, o sistema... É um campo que não é nosso, mas é um campo que nós temos que jogar e disputar. Então, assim, nós temos que jogar e disputar, porque senão o bicho vai comer, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do que significa regulamentar redes sociais e o que isso pode contribuir conosco nesse cenário de disputa da hegemonia, né? A outra coisa também, por um lado... Eu tenho muito orgulho de ser a pessoa que desenhou na CUT
o projeto Brigadas Digitais. Fui eu e a equipe de formação que desenhou esse projeto das Brigadas Digitais. E eu achava que isso ia ser, que isso ia dar um boom, né? Que ia ter um projeto de formação, organização, e ele se transformou num pequeno grupo de WhatsApp sem estratégia. Isso demonstra o que o Leandro falou. Ou você faz a trabalho articulado, ou ele não funciona. Então, eu acho que as questões de como nós articulamos as políticas, a comunicação, ela é importante, ela é estratégica, ela é fundamental. Agora, sem a política, sem a organização, ela não existe. Então, a gente tem que trabalhar as coisas articuladas para fazer as coisas acontecer. Obrigada. Bom, sobre regulação, eu tenho me pronunciado já sobre regulação de redes sociais desde antes de vir a moda, né? E é um debate cada vez mais difícil. Por quê? Porque eu vou voltar ao que eu falei lá atrás. A gente está lidando com as maiores empresas da história do capitalismo. São empresas que detêm muito dinheiro, muito poder de lobby, muita influência e não só. Elas não são empresas passivas que têm dinheiro, mas esperam acontecer. Elas são empresas muito ativas na defesa dos seus interesses. Muito ativas. A investida inicial dos Estados Unidos no Brasil, já com vistas à eleição do Trump, tinha diretamente e tem a ver com os negócios dessas empresas. Você sabe muito bem disso. Não se engane que o Elon Musk brigou com o Trump, e se deu mal. Não entra nessa, gente. Os interesses estão alinhados. A carta que foi feita para o Brasil em relação às tarifas, depois essa investigação econômica que está sendo feita nos Estados Unidos, que vai levar alguns meses agora. Um dos setores como eu falei, o Brasil compartilha poucos dados. E o compartilhamento de dados é o motor do negócio da rede social, porque com uma massa de dados sobre nós, eles conseguem vender publicidade para as empresas. Esse é o negócio deles, né, gente? Então é importante saber que se você foi lá no Instagram e procurou vídeos sobre, ou no YouTube, né, como usar teste de gravidez, o Alphabet já sabe que você vai ter filho. Antes da sua mãe, antes de você falar para os seus familiares. O Google sabe 3 meses antes de você falar, mãe, estamos grávidos, que vocês estão grávidos. Vocês entenderam onde chega o negócio? E com aquilo, o Google vai fazer dinheiro, muito dinheiro com aquela informação, que deveria ser uma informação privada, sua, que você não contou nem para sua mãe ainda. Mas o Mark Zuckerberg já sabe. E ele vai bombardear você com vídeo de bebê ranhento, de brinquedo de madeira, porque você é de esquerda, então você vai comprar brinquedo de madeira, né? As coisas que eu brinco, né? Loja de esquerda, né? As lojas de esquerda. Onde é que tem loja de esquerda aqui? Tem uma ali, vende o brinquedinho de madeira, o trenzinho de madeira, o bonequinho de madeira. Né? Que as crianças não gostam, inclusive. As crianças gostam dos brinquedos de plástico, de boneco de plástico. Né? Daí a gente tem que ensinar para elas que o de madeira é legal. Você vai comprar o livrinho, né? Como luta de classes para crianças, né? Vai comprar. Marx para baixinhos, né? Vai fazer tudo isso. Então, o Mark vai ganhar dinheiro, inclusive, com isso. Vai, né? Você pesquisou lá, vai fazer o quê? Vai socar em publicidade de lenço palestino na sua timeline, porque tu vai lá comprar o lenço, entendeu? Então, é assim que funciona a parada. Os interesses dessa gente estão alinhados. Por que é difícil discutir regulação? Porque essas empresas compraram quase todo mundo. Vejam, eu não vou polemizar em relação a isso e não vou responder nenhuma pergunta em relação a isso. Eu estou sendo processado por um site de esquerda, inclusive com uma queixa-crime, porque eu falei que os caras receberam dinheiro do Google, que é verdade, para defender a destruição do PL 2630, que é verdade. Qual o problema de eu ter falado? Por que isso causou tanto problema quando eu falei? Porque eu abri a cortina e mostrei que essa gente tem interesse financeiro, de pessoa que mora em Alphaville, tá? Para quem não sabe, o editor desse site, que todo mundo pode imaginar, eu não conheço jornalista que mora em Alphaville, só esse.
tá? E não estou insinuando absolutamente nada aqui, eu estou dizendo que é o seguinte, o meu interesse primeiro e o Brasil que se foda, é a mensagem. Não nos enganemos, é bem claro em relação a isso. E não estou falando o nome de ninguém, de veículo nenhum, porque eu não quero personalizar, porque não é só ali, tá? Não é só ali. Veículos ditos de esquerda, progressistas, que me acusaram, inclusive, o Demore é contra o Brasil. Eu sou contra o Brasil. Eu não boto dinheiro do Mark Zuckerberg no meu bolso. Eu não fechei acordo privado, secreto, que a gente não tem acesso para saber quanto dinheiro ganha com o Google. Eu não. Eu não. Então, se você está fechando negócio com essas empresas e o seu negócio primeiro, isso aí é igual fechar negócio com empresa de cigarro, de bet, que aliás o site fechou negócio com empresa de bet, inclusive também o mesmo site, né? Por acaso, não, né? Mas é irrelevante falar isso, não interessa e é um problema, né? É capaz de se eu falar, eu tomar uma outra queixa-crime ainda contra mim, né? São duas já, talvez venha uma terceira depois dessa fala. Então, gente, por que eu estou falando isso? Não dá para fazer média com ninguém, tá, galera? Me desculpa. Ou a gente tá do lado certo, ou a gente não tem lado meio certo. Não tem lado meio certo. Não tem mais ou menos nessa história. Ou você tá do lado da empresa que quer destruir, ou você não tá. Você não pode estar um pouquinho do lado, mas isso aqui me interessa, é o meu interesse, é o meu negócio. Mas no papinho aqui, né? No papinho, estamos todo mundo junto, punhozinho levantado. Na hora de colocar o PL 2630 para votar, você estava jogando água no moinho da extrema-direita. Como jogou, está tentando destruir o projeto e, colateralmente, também a imagem e a reputação do Orlando Silva, porque era o relator do projeto, querendo jogar Orlando como o cara que estava fazendo o jogo da Globo, o PL da Globo, é contra o Brasil. Orlando é contra o Brasil, Orlando. O outro cidadão lá, o dono do site, não. Esse não é contra o Brasil. Orlando que é contra o Brasil. Agora a gente viu onde foi parar. Vai melhorar? Não vai melhorar. Vai piorar. Porque, de novo, essas empresas têm muito dinheiro, elas são ativas no lobby que elas fazem e elas ou aterrorizam as pessoas dizendo você vai perder a sua conta da rede social. Você não vai mais poder postar trecho na Bíblia. Porque se postar trecho na Bíblia vai cair no negócio de discurso de ódio. E daí vai virar fake news. Ou você compra. Então, ou pressiona, ou aterroriza, ou compra. Eu, de novo, não me coloco como dono da verdade, quem tem a fórmula para a gente sair dessa enrascada, nada disso. Agora, essa questão da regulação de redes sociais, de defender o PL 2630, de bater contra essas empresas e de mostrar quem está aliado com essas empresas por motivo A, B ou C, inclusive financeiro, eu posso falar com tranquilidade. Aqui, não. Processa, faz o que quiser. Eu não vou arredar pé, porque não é o meu interesse, é o nosso futuro. A gente está alimentando um campo onde o juiz é comprado, os bandeirinhas são comprados, os narradores são comprados. Você está aplaudindo quem nessa história? Eu não estou aplaudindo esse sistema. Então, me desculpe, pode meter outras 50 queixa-crime, que numa delas estão pedindo, inclusive, para a cadeia, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Isso é jornalista processando jornalista, tá, gente? Tá? Isso é uma queixa-crime que pode ensejar a abertura de investigação policial, já aceita pelo juiz, que pode o juiz determinar que eu vá preso, porque é queixa-crime, não é processo civil. Não é processo civil. Boa sorte. Se eu tiver que ser preso, vou ser preso, tudo bem. Uma hora eu posso sair, posso ser preso, posso não ser preso. Estão pedindo 160 mil reais de indenização. Num processo 100 pau e no outro 60 pau. Pagar de democrata, de defensor do Brasil, dizer que eu sou contra o Brasil, olha, me desculpe, tá? Eu sei que está sendo gravado. Vá pra puta que pariu com esse papo, tá? Nós temos a última fala aqui do Vieira, né, do Cinti, e tem a possibilidade de abrir para mais uma mulher. Então, na fala dele, se alguém quiser se inscrever, ok? Chamamos o Vieira para fazer a sua intervenção.
Bom dia a todas as pessoas. Sou o professor Vieira, sou da base do CINT, também da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, da CNTE, faço parte do Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações e sou um homem negro, cabelo comprido, amarrado, blusa azul, camisa azul e uso óculos. Queria agradecer ao Leandro por ter aceito o nosso convite, estar conosco aqui. Tá? Agradecer também à Ana, né, que sempre está nos atendendo lá. Tá? E dizer que o Leandro ele trabalha vários temas, e mais um dos temas que, para mim, é muito importante é a discussão sobre a questão da mídia, e podemos chamar de alternativa, podemos chamar de outros nomes, mas são as mídias que estão fora das grandes plataformas, e são as mídias onde a classe trabalhadora deve e tem que contribuir para que nós possamos levar a nossa palavra, a nossa voz. E nós temos trabalhado nesse sentido, com vários movimentos e pessoas que querem fazer com que essas informações cheguem à classe trabalhadora. Mas, em Santa Catarina, nós estamos com a iniciativa agora do Brasil de Fato, já passei aí a moção pedindo apoio, né, para vocês assinarem, porque nós queremos uma sucursal do Brasil de Fato aqui em Santa Catarina. Também estamos aí lutando pelo nosso comitê regional do FNDC, assim também como nós temos aí várias iniciativas do Fórum Popular de Comunicação aqui em Santa Catarina. Inclusive o Leandro esteve conosco em Chapecó, no ano passado. Então, já tem convite para voltar para cá esse ano também. Sim, já estamos trabalhando nisso também. Então, dizer para vocês que essa é a saída. Nós temos que encontrar uma saída para a classe trabalhadora. Porém, os desafios são muitos, Leandro. E aqui no Estado, o Estado conservador que nós temos, né, com o Estado que temos células nazistas, o discurso moral, ele é o que pega na sociedade aqui. Eu tenho visto que na tua linguagem, e que você tem debatido em nível nacional, é essa questão da relação da moral com a comunicação. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou... Chamamos a Joeri para fazer a fala, depois... Sou Joeri, Karen, estou aqui. Sou uma mulher branca, usando o macacão, que é a minha marca. Macacão claro e uma blusa preta. Tenho 1,56m, 57, né? É isso. Demore, você já faz parte da minha família, todo mundo te conhece lá em casa, porque todo dia eu te escuto, tá? Então, todos os babados que você fala, eu estou acompanhando. Enfim, eu vim aqui, eu me inscrevi, porque se abrir uma inscrição, ninguém se inscreveu, ficou silêncio, a gente não pode deixar de falar, né? Então, eu vim usar o microfone para reforçar a questão do quanto nós, dirigentes sindicais, sindicatos, entidades, precisamos investir de fato na comunicação. E aí a gente precisa ouvir os profissionais da comunicação. Eu sou dirigente sindical, sou professora de geografia de profissão, né? Servidora pública municipal, tenho 52 anos, né? Sou analógica, e como já fui candidata a vereadora, uso as redes por obrigação, mas não gosto muito. Meu Deus, tenho pavor de Instagram e ficar... Então, o que a gente precisa fazer? Ouvir os profissionais da comunicação, né? Eles sabem o tom, a forma, as ferramentas, né? Então, eu me inscrevi mais para isso, para dizer, para passar o recado, de que, primeiro, reforçar o que já foi dito. A gente precisa investir em comunicação. O meu sindicato, pela primeira vez, contratou uma profissional da comunicação CLT, carteira assinada. Que bom! Entrou um dinheirinho, tem a receita, a gente já tinha profissional da comunicação, mais PJ, e agora a gente contratou com todos os direitos trabalhistas, e é isso que os sindicatos precisam fazer. Investir em comunicação, investir em um profissional da comunicação não é gasto, gente, é investimento. Se fala muito na questão
de como os sindicatos sobrevivem. Ah, acabou o imposto sindical, como é que o sindicato sobrevive? Uma dica, invista em comunicação, que o retorno na filiação vira. Isso é fato, isso é fato. Porque se a informação chega até a base, né, chega até o servidor, chega lá o trabalhador, consequentemente, ele vai se filiar ao sindicato e vai fazer a manutenção, sim, da entidade sindical, que deve ser mantida, sim, pelos trabalhadores. Então, me inscrevi mais para reforçar de que a comunicação é fundamental e a gente precisa ouvir quem sabe, né? Ouvir as dicas de quem sabe, de quem entende de comunicação, né? A gente precisa se modernizar, é isso. Legal. Antes de Mori falar, o André tem uns recadinhos. Não, só para pedir para avisar o plenário aqui, que, porventura, alguém aqui presente ainda não votou no plebiscito, lá embaixo com a Eva tem uma urna disponível, tá? Além de todas as atividades de voto virtual, tá? E estamos ainda, lembrar que está finalizando ali o recebimento de moções para aprovação, então entregar lá para a Lilian, lá embaixo, quem ainda tiver, que já está finalizando, ok? Bom, gente, para terminar, então, tem um movimento interessante que está surgindo agora com essa nova geração de usuários de internet. Vejo que até nisso, né, usuário, né? A gente vira até drogado na internet, né? Deixa de ser pessoa, vira usuário, né? Igual usuário de cigarro. Que é um movimento interessante, que é o seguinte: a galera mais nova tem postado muito menos e consumido muito mais. Então, não é necessário, para fazer uma comunicação relevante, que alcance as pessoas, que todo mundo produza conteúdo. Essa fase da internet acabou. Ela foi uma fase, né? As redes sociais, elas habilmente conseguiram usar isso, né? E chamavam isso de user-generated content, né? Então, assim, o conteúdo gerado pelo usuário, né? Por quê? Porque é conteúdo de graça produzido para eles, né? O ICL precisa contratar jornalista para produzir conteúdo, né? O Facebook não. O Facebook tem uma força de trabalho de graça que produz conteúdo o dia inteiro para eles, né? Essa fase, ela está meio em decadência. Significa dizer que as pessoas vão parar de postar? Não. Mas já há uma identificação bem clara, inclusive é um motivo de pânico das redes sociais, de que as pessoas estão postando menos. E as gerações novas que entram nos aplicativos hoje em dia, elas estão criando contas e você vai ver lá, elas são contas fantasmas, assim, elas não têm post. A pessoa só cria conta para consumir, para ver, para assistir, para dar like, muito raramente comentar alguma coisa, muito raramente. Então, não é para fazer comunicação, não é preciso que todo mundo todo mundo faça, todo mundo não sei o quê. Né? Não é assim que funciona. A gente está jogando um jogo. A gente precisa se colocar, muitas vezes, também na plateia. Né? Deixa os jogadores jogarem o jogo. Deixa quem sabe jogar bola, joga bola. Não significa que todo mundo, 40 mil pessoas vão entrar no campo para tentar fazer um gol. Né? Então, primeiro que não é isso. A questão da moral, desse debate moral, tem um pouco a ver com essa ideia de explorar as contradições da extrema-direita também, né? Então, é pela família, mas tem 3 casamentos. Problema nenhum, eu não acho nenhum problema ter 3 casamentos, mas a pessoa acha. E eu vejo muita gente de esquerda não entendendo o jogo nesse sentido, né? Eu fui entrevistar o Eduardo Bolsonaro, semanas atrás, né? Porque ninguém queria, né? Aí fui eu. Aí fui lá, fiz a entrevista. Na primeira pergunta que eu ia fazer, estava o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, né? No podcast, a entrevista está aí para quem quiser assistir. Não fui fazer debate, bater boca, rolar na lama, fui fazer uma entrevista. Minha profissão é essa, né? Muita gente fala, tem que contrastar, tem que chamar eles de fascista. Eu falo, mas você não sabe que eles são fascistas? Tem que eu chamar eles de fascista? Pelo amor de Deus, se você não entendeu ainda, né? Eu fui lá fazer perguntas, que é o meu trabalho, né? Como eu brincava com o Deltan Dallagnol, quando ele não queria me dar entrevista, eu falava, Deltan, me dá uma entrevista. O jornalista, numa sociedade, ele fala com todo mundo, do traficante ao procurador, né? Eu preciso falar com as pessoas, né? E aí, eles estavam usando vários artigos da imprensa mundial para dizer que o Brasil virou uma ditadura do judiciário.
Daí falou, o Financial Times falou isso, eu não sei o que falou isso, a The Economist falou que o Brasil está arrumando para uma ditadura, não sei o quê. Daí eu falei, olha, e citando o modelo da Hungria, né? Daí eu falei, olha, segundo a The Economist, o Brasil é uma democracia imperfeita, assim como os Estados Unidos. As notas, aliás, são muito próximas, né? Então, eu usei uma referência que a figura estava usando, que é justamente isso. Você não é o cara da moral e bons costumes. Bom, você casou com uma ex-garota de programa, todo mundo sabe, né, gente? Você sabe disso, né? Tá. Isso é sabido. E eu não estou dizendo que eu acho isso errado. Pelo contrário, muito antes, pelo contrário. Eu sou a pessoa do amor livre, da a profissão regulamentar, tudo, mas eles não são. Isso, eles não são. Então, essas contradições têm que ser exploradas dessa maneira, né? Aí um jornalista até que eu conheço falou, o Demore vai entrevistar o Eduardo Bolsonaro e fica citando essas fontes liberais, tipo a The Economist. Eu falei, não, querido, você não entendeu o que aconteceu ali, velho. Ele usou a The Economist como parâmetro para dizer que o Brasil é uma ditadura. E eu peguei o índice de democracia da The Economist para mostrar que não. Então, a gente tem ainda uma dificuldade em explorar essas vulnerabilidades, né? E aí, para encerrar, gente, eu acho que é um recado final importante, que eu sei que tem muito debate, muita discussão, inclusive questões éticas e questões históricas na esquerda brasileira, e não só, porque eu já vi isso em debates em outros lugares onde eu participei. Não se fará nada sem dinheiro. Não esqueçam, não vai ser no improviso, no dale-dale, no sobrinho que sabe fazer, pega alguém aqui do sindicato que mexe com o celular. Tem alguém que mexe com o celular? Não é assim que funciona. Vocês precisam se organizar financeiramente, precisam ter muito, não é pouco, não. Que bom que vai ter, talvez, o Brasil de fato aqui, um grande veículo de comunicação importantíssimo. Precisa de dinheiro. Quando começou o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, 4, 5 anos atrás, foi feita uma investigação em cima do site Terça Livre, que era o site que vinha bombando na extrema-direita do Brasil, do Alan dos Santos, que é esse cara que hoje está lá nos Estados Unidos, sob a proteção do senhor Donald Trump. Eles conseguiram pegar uma planilha de 1.700 linhas de financiamento do Terça Livre, ou seja, 1.700 pessoas ou entidades, mas a maioria eram pessoas físicas que doavam dinheiro para o Terça Livre. 4, 5 anos atrás, R$100 mil por mês de doação de pessoas físicas, muitos funcionários públicos, inclusive, vários de autarquias federais, doando R$100 mil por mês só de doação, fora o que eles faturavam de monetização do Google, no site e no YouTube. Dá para chutar tranquilamente que era um site que tinha aí para operar por ano, do que se viu, do que se sabe, de 3 a 4 milhões de reais por ano para operar um site com 3, 4, boca aberta, publicando porcaria o dia inteiro. Por que aquilo andava e funcionava? Porque eles tinham dinheiro para produzir, para ir atrás, para fazer cobertura, para mandar gente para lá, para mandar gente para cá, para comprar audiência no Facebook, para comprar audiência no Instagram, para produzir, para montar estúdio, para fazer programa ao vivo todos os dias, para estar no ar o tempo todo. Dinheiro. Então, não se iludam. Não se iludam. Não achem que vocês vão resolver isso montando um Instagraminha e botando uma pessoinha lá cuidar e vai se virar sozinha e não... Gente, aí é melhor até nem fazer, tá? Porque aí só vai passar vergonha, porque tem uma outra questão da discussão estética. Se eu entro hoje no Instagram da CUT, né, e tenho uma predisposição a seguir e achar bacana e tal, e eu vejo um evento como esse, casa cheia, casa lotada, eu vou postar daqui a pouco no meu Instagram, a galera vai falar, porra, casa cheia, casa lotada, que legal, né? Como a gente fez na Flipei, como na semana passada eu estava em Salvador também, uma transmissão de uma rádio local lá, Metrópole FM,
com a plateia lotada também. Se eu entro no Instagram da CUT e tem 17 likes, gente, me dá um desânimo, eu não vou, né? Assim, nem eu vou dar like, porque eu não quero dar like no negócio que tem pouco like. As pessoas funcionam assim, a gente tem que saber disso, né? Então, não se resolve com um enjambre, com dali-dali, com pega aí alguém que sabe mexer nos computador, né? A gente já passou dessa fase faz muito tempo. Agradecer a presença desse grande homem aqui e finalizando aqui, que a gente termina, faz a tua fala final, mas queria que só deixasse mais um recadinho assim, de estímulo para o pessoal sobre a questão da CUT e a questão da comunicação falar aqui com os jornalistas independentes. Tu sabe que lá no ICL o pessoal reclama que eu falo muito, né? Então eu tenho que falar pouco. É necessário que vocês criem um ecossistema de comunicação. Isso é fundamental, né? Isso tem que ser criado. Vocês precisam ter os influenciadores de vocês. Isso não se produz em laboratório. Não adianta pegar uma pessoa e falar, fulano, agora a gente vai fazer dele um influenciador. Não é assim que funciona. É importante que vocês observem o que acontece fora também das estruturas da CUT, fora das estruturas do sindicato, comunicadores importantes que têm feito trabalhos aqui em Santa Catarina, né? Eu, citando de cabeça, tem a Amanda Miranda, que é a jornalista que faz um excelente trabalho aqui, a Shirley Alves, que é outra jornalista muito perseguida também, faz um excelente trabalho, se aproximar dessas pessoas, ter um cuidado, que jornalista é um bicho esquisito, não imagine que vocês vão comprar a consciência dessas pessoas ou forçá-las a publicar da maneira como vocês querem. Essas pessoas não são propagandistas, não são publicitários, não trabalham, são jornalistas, né? Precisam ser tratados com respeito e com cuidado, precisam entender que vocês são fonte de informação para que elas possam, essas jornalistas e outros influenciadores, possam usar essas informações para produzir bom jornalismo, mas é importante a proximidade, a conversa e estarem atentos a criar esse ecossistema. Sem isso, eu acho que dificilmente a gente consegue avançar para algum lugar. De novo, muito obrigado, contem comigo e nos vemos na próxima. Valeu! Muito obrigado, Leandro. Muito boas informações. Gostaria de deixar aqui contigo uma lembrança aqui trazida por alguns sindicatos aqui presentes, os sindicatos trabalhadores em edifício, dos servidores públicos de Blumenau, dos servidores de Criciúma, dos trabalhadores da alimentação de Forquilinha, do Sintect, trabalhadores dos Correios, e da CUT Santa Catarina, aqui, uma coisa para você, agradecimento, a sua presença, a disposição de estar aqui conosco. Obrigado. Não está na listinha. Metalúrgicos de Joinville também colaborou. Tá bom? E com isso a gente encerra aqui a... Vamos tirar uma foto com todo mundo atrás? Pode ser. Agora o bicho de guerra, depois, né, gente? Se anistia, hein? Anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia!
Ô, Priscila, faz a minha, né? Pessoal, só queria fazer uma para a gente já não se correr na próxima. Pessoal, vou pedir para a gente fazer a sessão de fotos aqui ao lado, para a gente já começar a preparar a próxima mesa, tá?